Você pode pensar, eu preciso me preparar, mas no final de tudo, quem prepara cada detalhe é Deus. Cartas Vivas, uma produção do podcast Casa na Rocha. Após um tempo sem contato com um grande amigo, o Eric, voltamos a conversar pelo telefone, onde ele compartilhava comigo algumas coisas em relação à conversão dele, e da bondade e misericórdia do Senhor com a vida dele. Naquele período ele estava num período se preparando até para um concurso. E aí marcamos de um momento diferente, voltarmos a conversar a respeito. Passado esse período do concurso, voltei a entrar em contato com ele para ouvir um pouco mais, para conversarmos. E ele marcou comigo para que pudesse ir num encontro do grupo caseiro na casa de um líder. E falou comigo, ó, Alan, vá preparado para dormir, né? Tudo bem, né? Vamos lá. Como éramos bons amigos, a gente tinha esse costume, era como um irmão para mim, né? Sempre foi como um irmão para mim desde de pequeno. E aí eu fui preparado, né? Achando eu que ia dormir de fato, né? Chegando no encontro da igreja na casa, me senti como família, né? Os irmãos lá estavam falando sobre a palavra de Deus, chegavam, conversavam comigo, eu ouvia. Nunca fui daquelas pessoas de não ouvir, né? Eu sempre fui bastante receptivo em relação à palavra, mas não tinha muito entendimento. Depois do grupo caseiro, fomos para a casa dos pais dele, ele e alguns outros irmãos. E eles começaram a trazer alguns textos da Bíblia, né? Trazer algumas palavras de Deus. E, de repente, eu comecei a bater o sono, né? Já estava um pouco tarde, eram umas 10 horas mais ou menos da noite. E começou a cochilar ali sentado. E aí Eric propôs e continuarmos lendo de pé. Enquanto eu comecei também, não adiantou muita coisa não. De pé e eles lendo, compartilhando e o sono insistia. Vendo que de fato estava uma batalha ali, né? Os irmãos proporam orar por minha vida. Eu me pus de joelho, eles começaram a orar. Nisso, um dos que estavam conosco, o Ednei, ele teve uma visão de corrente de navio, né? E vocês imaginam como é uma corrente de navio, né? Grandona, né? Imagine. E aí nisso começaram a orar para que quebrasse essas correntes. E em meio a essas orações, o Senhor começou a falar comigo através do Eric. Algo que eu tinha no meu íntimo. Eu sou um filho bom. Eu pensava, né? Não faço mal a ninguém, entre outras coisas, né? Eu sou bom, resumindo. E o Senhor falou através de Eric, Alan, você pensa que você é bom, mas você não é bom, não. É algo que eu nunca tinha falado para ninguém, né? Mas que eu pensava. Voltamos, eu voltei a me ajoelhar, os meninos continuaram a orar. Enquanto isso, eu não percebi, né? Mas Eric, conduzido pelo Senhor, foi levado até a cozinha para pegar um óleo, né? O Senhor falou com ele para me ungir. Ele disse, Senhor, eu nunca fiz isso. Como é? Pegou o primeiro óleo que achou lá na cozinha. Então, quando o Eric desceu, né? Ele melou a mão dos meninos, né? Do Ednei, do Alexandre, do Felipe, do Moisés, né? Que estavam ali orando por mim. E no momento em que eles tocaram em mim, né, eu comecei a me tremer dos pés à cabeça, né? E ali foi o primeiro momento que eles estavam orando, comecei a me tremer, e aí continuaram orando. No segundo momento ainda veio ainda mais forte. E nesse segundo momento, quando veio, o Ednei, ele viu as correntes se quebrando, e Eric, ele viu uma fumaça preta, saindo de mim, discerniu como se fosse maldição familiar, algo do tipo. E naquele momento que eu levantei,
a minha vista era como se estivesse, eu imagino como uma criança, né, que acabou de nascer, ainda embaçada, e minha sensação era essa, que eu tinha acabado de nascer naquele momento. Quando eu pensava que tinha acabado, né, eu comecei a me tremer dos pés à cabeça novamente. E aí eu já não tinha tanto controle do meu corpo. Os meninos começaram a me segurar, né? Os meninos me seguraram e meu corpo começou a descer, né? Eles me segurando, né? Me tremia todo. Eles estavam repreendendo, repreendendo. E aí eu comecei a falar em línguas e o Alexandre, ele começou a interpretar, o Eric também. Eles começaram a interpretar o que estava falando. O senhor falava com eles e vocês não pediram que eu visitasse, sou eu, sou eu que estou aqui. Aí Eric falou, não, parem meninos de repreender. É o Senhor que está nele. Quando eles cessaram, que aí eu consegui recobrar, né? Ainda era um pouco algo novo para mim, né? Que eu nunca tinha tido uma experiência dessa forma, né? Ainda levantei meio que sem jeito, é, do que estava acontecendo ali naquele momento e tentando entender, né? Porque imagine, era uma realidade totalmente diferente para mim, mas de uma coisa eu tinha certeza, né? Que eu queria conhecer o Senhor, né? Eu queria entender, né, mais daquilo que eu estava vivendo naquele momento. Enquanto isso, naquela noite a gente não sabia, mas estavam também acontecendo outras coisas. E quando a gente estava lá, os meninos orando, uma dessas coisas era a irmã de Eric. A irmã de Eric, ela, nesse período, ela estava afastada do Senhor. E com todo o barulho que estava acontecendo lá no quarto, né? Em relação à oração, a toda a situação, né, do que o senhor estava promovendo e proporcionando naquele momento, ela resolveu descer para reclamar, né, para falar, para fazer menos barulho ou algo do tipo, porque estava incomodando, né? Acho que não só ela, né, mas as pessoas que estavam querendo dormir. E aí, em meio a isso, ela desceu as escadas e quando chegou no meio da escada, ela se arrepiou dos pés à cabeça e por temor, ela voltou, né? Ela foi levada a retornar. Ou seja, o Senhor não queria que ninguém, que nada atrapalhasse aquele momento, né? Então, é, fora que no fundo da casa deles tem uma casa que é um terreiro de candomblé, né? E um parente de Eric também, que estava dormindo no quarto de cima, viu também como se fossem demônios, né, naquele momento. Depois dessa experiência com o Espírito Santo, eu fui batizado em Cristo e posteriormente eu fui conjuntado, né, ao grupo caseiro e acompanhado por alguns irmãos numa junta de discipulado. E mais importante do que aquele momento em específico, né, aquela situação que foi pontual no início da minha conversão, graças a Deus tem sido minha caminhada com Ele, né, de poder ser conduzido, e direcionado. Hoje eu vou fazer 4 anos convertido. Meu nome é Alain Miguel, tenho 28 anos e sou discípulo de Jesus.